gostaria de agradecer a sua presença aqui no Pensar Contabilidade 2021. Agradecer em específico a sua audiência aqui nesta palestra, a qual tratará sobre as alternativas para a solução de conflitos trabalhistas que foram introduzidas ao nosso ordenamento pela Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Este tema compõe o painel Direito do Trabalho Aplicado. E o meu nome é Amanda Barbosa, sou juíza do trabalho, professora de graduação, pós-graduação, especialista em gestão de conflitos, mestre em Direito. Estou aqui para tentar compartilhar com vocês um pouco dessa experiência com essas novas metodologias e, logicamente, as informações básicas, o panorama desses dois novos instrumentos trazidos pela Lei 13.467, a arbitragem no campo do direito individual do trabalho e a homologação de acordos extrajudiciais. Vamos lá? Espero que vocês estejam interessados, pois o tema, de fato, toca a todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente com a relação de trabalho no nosso Brasil, né? E este é um assunto que vem tomando realmente um novo fôlego no cenário brasileiro, como parte de um movimento que é um movimento mundial pela desjudicialização, pela adoção de formas de gestão de conflito não dependentes de uma apreciação judicial, tá? E a razão de ser disso, né, são várias, na verdade. Aqui eu trago para vocês, nesse primeiro slide, que é um panorama dos processos de resoluções de disputas, uma espécie de um gráfico, podemos dizer assim, que relaciona as principais formas de gestão de conflitos existentes no nosso ordenamento, né? Nós partimos, na verdade, lá do início, que é a própria evitação do conflito. Isso no âmbito organizacional se faz hoje, inclusive, pela aplicação do compliance, por políticas internas organizacionais de gestão preventiva de conflitos, né? Agora, quando este conflito, esta disputa não é evitada, o que é natural, a própria dinâmica das relações, nós começamos então a pensar nas alternativas subsequentes para a gestão desse fenômeno conflitual. E aí, neste cenário, entra em campo a negociação, a conciliação, a mediação, que se diferencia da conciliação pela maior profundidade de técnicas aplicadas, e depois a audiência de conciliação, quando já se tem, no âmbito de um processo, uma tentativa conciliatória conduzida por um magistrado, o que também é previsto no nosso ordenamento, e por fim, falhando todos esses mecanismos que são menos formais, menos custosos, menos demorados, né, nós chegamos ao final, que é a gestão por meio de adjudicação, ou seja, aquela solução que é imposta aos combatentes ali, aos disputantes, né? A adjudicação é um método que nós chamamos método heterocompositivo de solução de conflitos, porque existe um terceiro que vai decidir pelas partes, impondo ali a vontade estatal, que é representada pela vontade legal, o que dizem as normas, o ordenamento jurídico, e que tem um caráter substitutivo e coercitivo. Isso é um modelo heterocompositivo, cuja a principal expressão é exatamente a jurisdição, o poder judiciário decidindo, sentenciando, né, e atuando nessa pacificação, vamos dizer assim, verticalizada, ok? E muitas vezes forçada, não é mesmo? Não é incomum que as pessoas saiam ainda com um conflito mais acirrado ao final desse longo processo, desgastante processo adjudicatório, tá? Um outro formato que nos interessa aqui como tema da palestra, também assim, nesta metodologia heterocompositiva, que faz parte do nosso ordenamento desde 1996, é a arbitragem. A arbitragem também é uma solução de conflitos
de índole heterocompositiva, um terceiro decidindo, né? No entanto, ela é exercitada na esfera privada. A Lei 9.307 de 96 autorizou o exercício da jurisdição privada aos chamados árbitros, que funcionam, portanto, como juízes também de causas, de disputas, certo? Em contrapartida, os métodos anteriores listados aí para vocês são métodos autocompositivos. Eles trabalham na horizontalidade. As próprias partes, tendo ou não o auxílio de um terceiro, pode haver uma negociação direta, sem um terceiro auxiliando esse diálogo e essa construção de uma solução. Mas pode haver também o auxílio de um conciliador ou um mediador. Mas este auxílio não se revela como uma decisão pelas partes, né? O poder decisório se mantém com as partes. Então, todos os formatos anteriores aí listados são metodologias autocompositivas, as próprias partes, chegando a uma solução para as questões em disputa. Bem, aqui nós vamos tratar de um modelo que representa a adjudicação, que é a arbitragem, e de um modelo que representa a autocomposição, que são os acordos extrajudiciais, ambos introduzidos ao universo do direito do trabalho individual pela reforma trabalhista, ok? Então, dando início aqui, vamos falar da arbitragem, que, como eu disse, é um equivalente jurisdicional. A decisão do árbitro proferida lá na jurisdição privada tem a mesma força de uma sentença, tanto que a legislação lista, se vocês quiserem conferir o artigo 515 do CPC, tem lá a menção, a sentença arbitral como título executivo judicial, tá certo? A arbitragem, portanto, é uma forma, um método de solução de disputas do tipo adversarial, né, coercitivo, em que um terceiro vai resolver pelas partes a questão que foi submetida, tá? Nós tínhamos no cenário do direito do trabalho a aplicação reconhecida e estimulada da arbitragem apenas no direito coletivo. O direito do trabalho, ele se divide nesses dois grandes segmentos, o direito coletivo, que se pauta na atuação dos sindicatos, né, dos entes coletivizados, na produção de normas coletivas, de convenções, certo? E, por outro lado, o direito individual do trabalho, que trata dos aspectos do direito na relação menor, vamos dizer assim, ali entre empregador e empregado, todo o regramento do contrato de trabalho, sua estruturação, tá? Bem, no campo do direito coletivo, a arbitragem, eu listo aí para vocês os diversos dispositivos legais que já reconheciam a sua aplicação na solução de conflitos de ordem coletiva, inclusive a própria Constituição Federal. O mesmo, porém, nunca havia sido, reconhecido até a reforma trabalhista no que toca ao campo do direito individual do trabalho. Aqui nessa esfera do direito individual, como nós não temos uma relação de simetria, presumidamente há um desnível de poder de negociação entre o empregador, a empresa, o empreendimento e o seu trabalhador, né? Essa, aliás, é a própria razão de ser da estruturação do direito do trabalho, com alguns princípios de indisponibilidade de direitos, de renunciabilidade, não é mesmo? Por conta exatamente deste formato da relação, que presumidamente é de assimetria nesses poderes, nós sempre tivemos uma vedação à utilização da arbitragem. Inclusive, todas as vezes que as cortes brasileiras foram instadas a se manifestarem sobre a aplicação da arbitragem no campo do direito individual do trabalho, elas não validaram essas decisões construídas na arbitragem, tá? Esse, então, era o posicionamento, a jurisprudência consolidada até a reforma trabalhista.
Antes da reforma, até havia uma corrente, né, alguns doutrinadores que entendiam cabível a arbitragem quando se tratasse de autoempregado. Aquela situação do empregado numa chamada subordinação invertida, ou seja, o cara era tão bom, tão importante, tem um know-how tão diferenciado para a empresa, que a dependência ali, né, seria até mais da empresa do que do próprio funcionário, ou mesmo os altos empregados ocupantes de cargos de hierarquia que atuavam como o próprio empregador no dia a dia. Nesses casos, a doutrina até validava o emprego da arbitragem, tá? Mas era uma discussão mais de cunho doutrinário mesmo, até porque se nós consultarmos a lei de arbitragem, que está aí descrita no slide, lei 9.307 de 96, o primeiro artigo traz a aplicabilidade, o objeto de aplicação da arbitragem como sendo os direitos disponíveis. E no direito do trabalho, né, sempre se pautou pela lógica da indisponibilidade dos direitos laborais, tá? Então, em razão disso, havia essa resistência. Mas agora vamos nos atualizar. O artigo 507 da CLT está aí, vigendo, não é mesmo? E ele dispõe que nos contratos individuais de trabalho, desde que o empregado tenha uma remuneração superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quer dizer, coloca aí uma condição remuneratória, né? Nesse tipo de contrato, nesta relação, pode haver a fixação da cláusula compromissória de arbitragem, tá? O que é a cláusula compromissória de arbitragem? É um negócio jurídico, é um instrumento de contratação entre as partes, né? No momento em que as partes, usando ali da sua autonomia da vontade, dizem assim, olha, na eventualidade de algum conflito, de alguma disputa oriunda da execução deste contrato, nós renunciamos ao poder judiciário e vamos nos valer da Câmara Arbitral, que tem lá as suas vantagens, por exemplo, a celeridade. A arbitragem, ela tem um prazo legal para a sentença de 6 meses, podendo ser disposto pelas próprias partes, juntamente com o árbitro, um outro prazo até menor, né? E não há possibilidade recursal. A arbitragem é marcada pela irrecorribilidade. Aquele árbitro eleito, que é tido como um especialista no assunto pelos pactuantes, ele dará uma única e definitiva decisão. Então, essa é uma grande vantagem, vamos dizer assim, da arbitragem. Ela tem, porém, desvantagens, dentre elas o alto custo, né? Então, é também uma questão a se pensar quando dá a opção pela instituição da arbitragem, que é bastante famosa, benquista no âmbito empresarial, né? Mas será que para também reger aí conflitos de menor índole, né? Como seria, por exemplo, estes no decorrente de uma relação de trabalho? Então tem que se analisar o custo e o benefício da eleição desse método. Mas o que a lei então atual nos traz é uma prerrogativa de sim, no momento da própria contratação do empregado, se inserir no contrato essa cláusula de compromisso pela arbitragem que tem este efeito vinculativo, tá? Desde que, complementa-se ali, né? Desde que o empregado tenha essa iniciativa ou se ele concorde, venha a concordar expressamente, e aí tem que ser, portanto, por escrito, né? Com a instituição dessa cláusula compromissória. Tá? Bem, a questão, no entanto, né, continua, porque é uma grande novidade e a arbitragem tem também essa preocupação no âmbito jurisprudencial em relação à sua própria efetivação. Por exemplo, a lei de arbitragem, ela permite que as partes escolham se a solução que vai ser dada à controvérsia será uma solução por aplicação do direito, das normas do ordenamento jurídico, ou será uma decisão por equidade,
né, pela justiça consoante a visão ali do árbitro para o caso concreto. Será que isso seria aplicável também ao contexto laboral, né? Por exemplo, quando a arbitragem ela envolve ente público, a administração pública, a lei faz uma ressalva, ela diz que no caso do envolvimento de administração pública, a arbitragem necessariamente tem que ser de direito, não pode ser por equidade. Então, na verdade, nós temos aqui grandes novidades neste assunto, certo? E aí eu vou compartilhar com vocês, a gente não tem tempo de discutir todos os pormenores que a inserção da arbitragem no direito individual do trabalho nos traz, né? Mas eu vou compartilhar uma tese que me parece um ponto bem interessante para que vocês manejem e coloquem, né? Eventualmente numa situação prática de eleição da arbitragem, que é o seguinte: por aplicação da própria lei de arbitragem, nós temos lá este artigo que eu trago em destaque, que é o artigo 4, parágrafo 2º da lei de arbitragem, tá? Pelo qual, no caso de uma cláusula compromissória de arbitragem resultar de um contrato de adesão, né, sendo um contrato, portanto, do tipo que não há uma efetiva negociação dos pactuantes, mas uma mera adesão, uma aquiescência ali de quem aceita o que é pré-estipulado pela parte concedente, né? A cláusula compromissória só teria eficácia, não está discutindo validade, não está falando de erro no momento da pactuação, nada disso, está dizendo assim, olha, a cláusula é válida, mas ela só será eficaz, gerará o efeito pretendido, se for o aderente quem, de fato, instituir a arbitragem, ou se ele, caso a outra parte institua a arbitragem, o aderente aqueça expressamente com aquela instituição, tá? O que em miúdos eu estou tentando, né, destacar aqui para você em relação a esse tema? Apesar do 507A, portanto, ter introduzido a arbitragem, existe uma tendência, existe uma possibilidade, isso já vem sendo aí publicado em alguns artigos, veiculado no meio da doutrina trabalhista, que sendo o contrato de trabalho uma espécie de contrato de adesão, porque o empregado realmente não tem aquele poder negocial, né? Ele está ali, busca a vaga, a colocação dele, muito mal, procurando saber ali jornada, remuneração, enfim. A doutrina vem considerando esse contrato como um contrato do tipo adesão, e daí se aplicaria esse dispositivo. O que quer dizer que, ainda que no contrato de trabalho tenha sido prevista a arbitragem, o que excepciona, o que retira do alcance do judiciário a solução de uma eventual questão controvertida entre aquelas partes, isso só vai ter eficácia se o empregado, que é o aderente, instituir a arbitragem. Se a contrário senso, né, num desfazimento do contrato ou em algum conflito relativo àquele contrato de trabalho, ele aciona o judiciário, isso equivaleria a uma renúncia à arbitragem, como se o empregado estivesse dizendo, apesar da cláusula de arbitragem, eu prefiro o judiciário, e isso com base no artigo 4, aí, parágrafo 2º da lei de arbitragem, seria válido, tá bom? Isso, logicamente, foi pensado para o direito do consumidor, mas existe uma analogia muito recorrente entre direito do trabalho e direito do consumidor, porque ambos têm aí essa questão de hipossuficiência, de assimetria entre os pactuantes. Então, não tenho bola de cristal, mas venho aqui compartilhar o que pode ser uma tendência interpretativa, tá, da conjugação do 507A com a própria lei de arbitragem. Ok, gente? Seguindo, então, vamos falar do segundo elemento, o segundo instrumento trazido pela reforma, os acordos extrajudiciais. Bem, essa modificação, ela retrata esse movimento mundial por desjudicialização, por uma menor dependência do Estado para a solução de toda e qualquer situação conflituosa, né?
O judiciário brasileiro é, sim, um dos mais produtivos do mundo. Vou puxar um cadinho da sardinha para mim aqui, né? E estou dizendo isso com base em estatísticas. Basta consultar o relatório Justiça em Números do CNJ. Nós temos aí uma média de 8,2 decisões definitivas de processo por dia útil sendo proferidas no Brasil por magistrado. Isso é um número muito elevado, né? Agora, essa produtividade não dá conta da grande demanda, tá? Nós temos, não obstante, os últimos 10 anos da existência dessa estatística demonstrem, né, um aumento da produtividade com maior baixa de processos do que novos processos ajuizados, a gente ainda tem um acervo que é de 70 milhões de processos, né? Grande parte deles, quase 80% aí desse montante na Justiça Comum, depois a Justiça Federal e em terceiro plano, com cerca de 7% desse saldo, a Justiça do Trabalho. Mas a gente então precisa de fato caminhar para o desenvolvimento de uma cultura que promova justiça, solução de disputas por outras portas, que não sejam sempre essa do judiciário, que pode não ser, inclusive, a mais adequada para aquela situação, né? Nós temos que verificar a peculiaridade do caso, a lei ela é fria, ela vai ser aplicada da mesma forma independente do porte da empresa, por exemplo. Então, nós temos aqui na negociação, lá ó, o segundo naquele gráfico inicial que eu trouxe para vocês, né, pensando nos métodos menos formais para os mais formais, a negociação como sendo aí uma boa saída para que tenhamos essa customização das soluções de disputa, tá? E aí é nesse contexto que nós temos a introdução na CLT dos acordos extrajudiciais. Bem, eu vou falar aqui rapidamente os requisitos, mas isso é um aspecto, né, que toca mais até os advogados no momento da formulação dessa petição. A lei exigiu o peticionamento dos interessados, que aqui não é parte, não é reclamante e reclamado, porque nós estamos tratando de negociação e de consenso, de autocomposição, como eu falei, né? E não um modelo adversarial. Mas então os interessados, que é o termo adequado para nominar essas pessoas que buscam uma homologação daquilo que ajustaram como solução das questões controvertidas, né? Esses interessados, eles têm que estar representados por advogados distintos, né? E é obrigatória a representação por advogado. A gente tem aqui uma exceção ao chamado ius postulandi, que é o direito da parte estar na Justiça do Trabalho, independentemente da assistência de um profissional técnico, o que não é aconselhável, mas que ainda é permitido pela lei, tá? Então, aqui nós temos obrigatoriedade de advogado e advogados diferentes, exatamente para que haja uma negociação efetiva, né? Sem que exista ali um possível conflito de interesse, tá? Então, eles vão peticionar conjuntamente, informando os termos daquela transação que foi obtida, ok? O trabalhador pode se valer aí da representação pelo advogado do seu sindicato. O momento que a petição é protocolada, né, informando a existência daquela autocomposição à justiça, existe a suspensão do prazo prescricional. Nós sabemos, né, que todos os direitos, eles estão submetidos a um prazo para que aquela pretensão correspondente seja exercida, para que haja uma exigência. Esse instituto é o instituto da prescrição. A depender do bem jurídico envolvido, né, se na escala dos valores sociais é um bem que está lá mais elevado, a gente vai ter um prazo também prescricional mais elastecido e vice-versa, né? No caso trabalhista, a prescrição, que é este prazo estipulado por lei para o exercício do direito, ela tem duas vertentes, duas faces, né? Uma que é a prescrição quinquenal, 5 anos para trás, é o prazo máximo, né, dos últimos 5 anos de contrato que pode haver essa exigência de eventual pretensão. E a partir da extinção do contrato, conta-se 2 anos, né? Então, da data que o contrato foi rescindido, aí considerando o aviso prévio, né, se foi
um aviso prévio indenizado, tem que se fazer essa projeção, essa contagem. Nós temos 2 anos como prazo prescricional. Então, vamos supor aqui que o contrato se extinguiu, o empregado entende lá que ficou uma férias a ver, que tem horas extras que não foram integralmente quitadas, procura um advogado, relata isso. Este advogado vai contactar a empresa, né? A empresa pode acionar o seu contador para saber como que isso funciona, se existe essa possibilidade de negociar fora de um acordo lá aos olhos do juiz, né? E aí você vai esclarecer, olha, pode, né? Agora a CLT prevê isso, vão fazer ali eventualmente análise de risco, verificar se tem de fato algo controvertido que possa ser objeto de uma ação, de um conflito, gerar custos maiores para a empresa, né? E aí deliberar por esta negociação. Feita essa negociação, protocolada a petição, a partir desse dia a prescrição fica suspensa, porque aí o juiz vai analisar a petição inicial, se apresenta todos os requisitos e vai deliberar pela realização ou não de uma audiência. A audiência neste procedimento de homologação, ela não é obrigatória, ainda que bastante recomendável e tem sido feita na maioria dos casos, exatamente com a finalidade do juiz averiguar ali naquela negociação se há, de fato, um esclarecimento suficiente das partes sobre os efeitos daquela negociação, né? Enfim, para eventualmente arguir se ali houve naquela relação um acidente de trabalho que eventualmente possa tornar, né, temerosa uma pactuação que ponha fim a qualquer obrigação de uma parte à outra e verificar a própria razoabilidade daquilo que está sendo negociado a partir da oitiva ali dos interessados, da verificação do porte da empresa, de eventual dificuldade econômica pela qual ela passe, né, que recomende essa negociação e por aí vai, tá? Mas a audiência não é obrigatória, certo? Em relação às custas, pessoal, a reforma não trouxe uma norma específica se há custas nesse procedimento ou se não há custas. Isso está sendo construído pela própria jurisprudência, pelos julgamentos. Predominantemente, o que se tem visto é a aplicação subsidiária, ou seja, na ausência de uma norma da CLT neste procedimento, a gente está buscando o subsídio no Código de Processo Civil, ao que é feito no diploma civil comum. E lá há a previsão do artigo 88, pelo qual as despesas, as custas, são adiantadas pelos requerentes e rateadas entre eles, tá? Muitos colegas magistrados têm aplicado esta norma, assim como também há um grupo que está seguindo a norma geral da própria CLT, apesar de estarmos diante de um procedimento específico. A norma geral da CLT é o 790, né? E aí essas custas seriam atribuídas também às partes, ali por ser um acordo em partes iguais, mas com a isenção da cota parte do trabalhador, quando ele tem a gratuidade de justiça. E aí, né, o deferimento de gratuidade de justiça também está sendo palco ainda de sedimentação no pós-reforma. Muitos magistrados presumem a hipossuficiência, alguns determinam a comprovação, né, dessa hipossuficiência para definir a gratuidade de justiça ao trabalhador, tá? Então, aqui, na verdade, o que eu tenho orientado é que se verifique, né, se vai ser ajuizada, e aí a apresentação desse procedimento é no local onde o trabalho ocorreu, é a mesma regra de competência territorial, ou seja, qual o juiz trabalhista, né, o juízo que deve apreciar este acordo extrajudicial, é a mesma regra do artigo 651 da CLT. Como padrão, o local da prestação de serviço. Foram em vários locais, qualquer um desses locais por eleição das partes, tá? Por aí vai, artigo 651. Esses são aspectos mais procedimentais, não é mesmo? Mas é importante também trazer, caso você tenha aí essa indagação, certo? O mais palpitante neste assunto diz respeito ao conteúdo. Amanda, o que pode ser transacionado? O que a gente pode colocar neste acordo, né?
para realmente trazer uma segurança jurídica, para selar a paz, né, entre empresa e o seu trabalhador pactuante ou ex-trabalhador. Bem, eu vou começar pelo que não deve ser conteúdo, excluindo, tá? E o faço com base no próprio dispositivo legal que trata o tema, 855C, o disposto neste capítulo, ou seja, o capítulo sobre o acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa do parágrafo 8º do 477. Lembraram de alguém aí? Nós estamos falando aqui de rescisão e do prazo que é dado pela lei, que agora foi uniformizado para que a empresa faça a quitação das verbas rescisórias. As verbas rescisórias incontroversas, independentemente da modalidade de rescisão. A empresa rescindiu por justa causa, ok. Que verbas cabem na justa causa? Essas. Se depois vai discutir justa causa é outra coisa, mas no momento da rescisão, aquelas verbas relativas à justa causa são incontroversas, né? Então, agora nós temos um prazo único de 10 dias para o pagamento dessa rescisão, independente do tipo de rescisão, certo? E o que este dispositivo está trazendo é o seguinte, olha, isso não foi prejudicado, empresa, tá? Então, isso que é incontroverso, que é o básico, que é o comezinho, cumpra, porque o empregado precisa dessa verba e das providências que podem estar ali associadas à dispensa imotivada, o seguro-desemprego, as guias, né, a liberação, a chave de conectividade, para já, né? Então não pode ser dependente de negociar, não tem que negociar em relação a estes valores, tá? Pessoal, então esta é uma regra que a própria CLT trouxe com a regulamentação do acordo extrajudicial. O que então, em linhas transversas, nos diz que rescisão não é para estar nesse acordo, tá? Amanda, não tem jeito, empresa muito pequena, teve que demitir um monte de gente junto, não vai conseguir pagar todas as verbas rescisórias e fez acordo extrajudicial com esse povo todo. O próprio dispositivo está dizendo ali, ó, que não afasta a aplicação da multa do 477, que é a consequência legal do parcelamento. Então, minha sugestão, para que você tenha maior, né, êxito numa possibilidade de homologação deste acordo pelo juiz, é que justifique todo esse fato, né, essa circunstância excepcional da empresa e agregue neste pagamento das verbas rescisórias, ao menos a multa do 477, que corresponde a uma remuneração do empregado. Quando há atraso, né, mora no pagamento da rescisão, essa multa é a consequência também legal e indiscutível, certo? Bem, então eu começo tirando o que não deve compor ali o acordo, salvo uma situação muito justificada, que aí vai depender da sensibilidade, do bom senso também do magistrado ao apreciar, tá? E aí, outro aspecto que é espinhoso nesse assunto é a cláusula de quitação. O acordo poderá ter uma quitação geral e restrita, ou seja, o empregado recebe aquele valor e quita integralmente qualquer controvérsia oriunda da relação de trabalho. O próprio procedimento, os dispositivos precedentes que constam aí, ele dispõe que as pretensões objeto de negociação devem ser descritas, especificadas, tá? Com base nisso, há quem entenda que a quitação do trabalhador, a cláusula de quitação, também é correspondente ou deve ser correspondente a essas parcelas especificadas, e não a cláusula de quitação geral, tá? Isso está bastante ainda controvertido. Eu, particularmente, não tenho nenhuma objeção à existência da cláusula de quitação geral, desde que realmente aquela negociação não seja só daquilo que é incontroverso, né? Que ela seja um plus. Olha, quitei a rescisão, FGTS está em dia, extrato todo recolhido, já instrui a inicial com isso. No entanto, havia um risco aqui, uma controvérsia sobre jornada, sobre intervalo, né? E na análise de risco nós achamos por bem negociar
uns valores para quitar isso, né? E alguma outra parcela controvertida. Por que não conceder, neste caso, que a negociação já é de um valor superior ao incontroverso, uma cláusula também que dê tranquilidade e segurança, que é a quitação geral, tá? Então, minha opinião, como é compartilhada por outros magistrados do trabalho, mas não é pacífico. No TST, este tema já repercutiu, chegaram já algumas decisões de não homologação que foram objeto de recurso para a apreciação de TRTs no primeiro momento e depois do próprio TST. E aí no TST, esta informação que eu lhe trago, foi validada a cláusula de quitação geral, tá? Agora, volto a dizer, validar a cláusula de quitação geral não quer dizer que eu vou poder pagar verba rescisória no acordo extrajudicial, fora do prazo que a lei me determina, e ter em contrapartida uma quitação geral do trabalhador. Isso não, né? Isso fere toda a principiologia do próprio instrumento, não é para isso que foi feito, e a própria normatização desta ferramenta, desse instrumento, ressalta isso aí no artigo 855C. Ok, gente? Muito bem. Então, no caso de não homologação, como eu falei, há a possibilidade recursal. E se alguém estranhou, eu esclareço. O juiz não é obrigado a homologar, né? A homologação de um acordo vale como uma sentença, gera uma definitividade sobre aquele assunto. É um ato também jurisdicional. E como ato jurisdicional, vai passar pelo princípio da livre convicção motivada do juiz. Então, o juiz vai fundamentar, seja para homologar este acordo, seja para não homologar. Mas não será um mero batedor de carimbo neste procedimento. Ele vai aferir a razoabilidade, né, os elementos, se o básico está cumprido, se não houve ali uma situação de um acidente que pode gerar um adoecimento futuro, enfim. Aliás, nesse caso, a cláusula pode ser, por exemplo, uma cláusula de quitação geral, salvo exceto em relação às pretensões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, por exemplo, né? Você está ali negociando um contrato longo, que tinha agente insalubre envolvido, não fica confortável em inserir uma cláusula de quitação geral, porque a doença ela é insidiosa, ela pode aparecer futuramente, então pode ser uma cláusula de quitação geral, vírgula, exceto quanto pretensão relacionada à saúde. Um exemplo, né? A negociação é um campo para a criatividade, para a customização, né? Para o tratamento das peculiaridades. Por isso que ela é tão rica e traz tantas oportunidades de soluções mais justas, caso a caso, tá? Bem, se não houver, portanto, a homologação, que é um poder, dever do magistrado analisar e fundamentar a sua decisão, mas não uma obrigação de homologar, e isso eu trago aí para vocês a súmula 418 do TST, né, que já pacificou isso, não há direito líquido e certo das partes à homologação. O que os interessados poderão fazer é recorrer. E aí o tribunal, entendendo pela homologação, o fará ele próprio, tá bom? Bem, da decisão final, quando transita em julgado, né, que é a decisão, passados os recursos ou o tempo para o recurso, quando finalizado, portanto, volta a correr aquele prazo de prescrição que havia sido suspenso. Lembra lá do início? Pois é, agora o prazo começa. Ficou 6 meses paralisado o prazo de prescrição para apreciação, que foi até o TST, ok. O TST decidiu, manteve a não homologação, começa novamente a correr o prazo de prescrição que tinha sido suspenso. Certo, gente? Bem, então eu espero ter trazido aqui as informações básicas para pelo menos chamar a sua atenção, atiçar a sua curiosidade sobre esses novos instrumentos, que podem ser interessantes. Acredito que a utilização do acordo extrajudicial maior do que a arbitragem no cenário trabalhista, sobretudo pelos custos elevados da arbitragem, o que me traz dúvida, né, sobre a adequação dela, ainda que se trate ali de um empregado que receba por volta dos R$13.000, que hoje corresponde a 2 vezes o regime geral de previdência social.
Mas fato é que a negociação ela toma realmente um novo colorido no momento atual, que nós precisamos buscar formas menos custosas, mais céleres, e quando eu digo custoso, não só sobre o aspecto econômico, o processo é desgastante, né? O conflito ele envolve elementos metajurídicos e metaeconômicos, conflito envolve mágoas, envolve todo um relacionamento prévio, sobretudo quando se trata de pequenas, médias empresas, em que há maior proximidade ali do vínculo, né, entre empregado e empregador. Então, quando a gente fala em desgaste, é de todo tipo. E a sociedade atual precisa realmente praticar, resgatar esta prática do diálogo também para a solução de suas controvérsias, de forma mais autônoma, menos dependente do Estado. Tá? É como eu penso e compartilho com vocês aqui com muito carinho para que levem também para as reflexões, porque essa mudança de cultura também passa por cada um de nós, né? É parte da nossa responsabilidade, não só como profissionais, mas também como cidadãos. Muito obrigada e um excelente evento aí do Pensar Contabilidade. Deixo para vocês o meu Instagram, caso queiram continuar essa conversa, manter o contato também por lá. É um local, um espaço que eu veiculo alguns materiais e informações relacionados ao tema da gestão de conflitos, direito e processo do trabalho. Um grande abraço para todos, até outra ocasião.